O sinistro caso de Herbert John Bennett começa com uma mentira tão perfeita que nem mesmo a polícia britânica conseguia acreditar. Imagine o seguinte cenário. É o verão de 1900 na Inglaterra. Uma jovem professora de piano acredita ter encontrado o amor de sua vida em um herdeiro charmoso que promete castelos, viagens e uma vida de rainha. Ela não sabe que por trás daquele sorriso sedutor existe um homem que não apenas mente sobre sua fortuna, mas que está disposto a fazer o passado desaparecer. Literalmente. O que começou como um romance de contos de fadas terminou em uma duna de areia deserta, com uma mulher morta, estrangulada de forma brutal com um simples cadarço de sapato. Mas aqui é onde o mistério se torna bizarro. 14 anos depois que o suposto assassino foi enforcado, o crime se repete, no mesmo lugar, com o mesmo método. Será que a justiça britânica executou o homem errado? Ou será que o mal deixou uma semente plantada naquelas areias? Hoje, no Crônicas do Medo, vamos mergulhar em cada detalhe sombrio, cada mentira e cada reviravolta do caso Herbert John Bennett. Prepare seu café, pois esta é uma jornada longa pelos arquivos mais obscuros da Scotland Yard. Para entendermos o crime, precisamos entender a mente de Herbert John Bennett. Ele nasceu em 1880, em uma Londres onde sua classe social era o seu destino. Mas Herbert odiava seu destino. Desde pequeno, ele não queria aprender. Ele queria parecer que sabia. Ele tinha uma sede patológica de ser visto como alguém da elite. Aos 16 anos, enquanto outros jovens trabalhavam duro, Herbert estava aprendendo a dançar e a tocar piano. Por quê? Porque ele acreditava que essas eram as chaves para as portas que sua pobreza havia trancado. Ele era um mestre em fake it until you make it, finja até conseguir. Foi nessa busca por refinamento que ele conheceu Mary Jane Clark. Ela era mais velha, era professora de piano, e aos olhos de Herbert, ela era o troféu que ele precisava. Ele a envolveu com promessas de riqueza que não existiam. Quando Mary Jane ficou grávida, o casamento foi inevitável para salvar as aparências. Mas o destino deu o primeiro golpe. O bebê nasceu morto, e com a morte do bebê, as ilusões de Mary Jane também começaram a morrer. Ela logo percebeu que Herbert não era um herdeiro. Ele era um assistente de mercearia que pulava de emprego em emprego, muitas vezes saindo sob suspeita de roubar os próprios clientes. Quando ele abriu sua própria quitanda e ela pegou fogo misteriosamente, as suspeitas de que Herbert era um homem perigoso começaram a ganhar forma. O relacionamento era tóxico. Herbert culpava Mary Jane por suas falhas. Ele a agredia verbalmente, dizendo que ela era o peso que o impedia de subir na vida. Mesmo assim, em 1898, nasceu Ruby, a filha do casal. Em um ato de desespero, ele tentou levar a família para a África do Sul sob o pseudônimo de Mr. Hood, mas voltou em poucos dias, alegando que o clima era insuportável. Foi na volta para Londres que o plano sinistro de Herbert começou a ser desenhado. Ele abandonou a esposa e a filha em uma pensão barata e foi para Woolwich trabalhar, apresentando-se como um solteiro atraente. Foi lá que ele conheceu Alice Meadows. Alice era o oposto de Mary Jane. Ela era jovem, impressionável, e acreditava em cada mentira que Herbert contava. Ele a levava para jantar, viajava de primeira classe nos trens e falava de uma herança imensa que estava prestes a receber. Para sustentar essa vida dupla, Herbert fazia o impossível. Ele mantinha uma esposa e uma filha escondidas em uma cidade, enquanto pedia a mão de outra mulher em casamento em outra. Mas o dinheiro estava acabando, e Mary Jane estava começando a se tornar um problema caro demais para ser mantido. Em agosto de 1900, Herbert levou sua noiva Alice para passar férias no balneário de Great Yarmouth. Ele queria que ela visse como ele era bem relacionado. Eles ficaram no hotel Crown and Anchor, vivendo como a alta sociedade. Alice estava no topo do mundo sem saber que o homem ao seu lado estava planejando a morte da mãe de seu próprio filho. Apenas 3 dias depois de ficar noivo de Alice, Herbert foi ver Mary Jane.
Com uma frieza de psicopata, ele sugeriu que ela também fosse para Great Yarmouth com a criança. Ele disse que seria bom para a saúde delas. Ele até reservou o quarto para ela sob o nome de Mrs. Hood. Mary Jane, querendo acreditar que o marido finalmente voltaria para casa, aceitou. Ela levou consigo seus poucos tesouros, um relógio de ouro e uma longa corrente de prata que herdara da avó. Ela foi fotografada na praia com a filha Ruby. Uma imagem que se tornaria uma das peças de evidência mais tristes e importantes do caso. Na noite de 22 de setembro, o palco estava montado. Mary Jane colocou Ruby para dormir, confiando na dona da pensão para vigiar a criança. Ela se arrumou, colocou sua corrente de prata e saiu para encontrar o homem que ela amava. Testemunhas viram Mary Jane esperando perto da estação de trem. Ela encontrou um homem. Eles foram vistos em uma taverna e depois, caminhando em direção a South Beach. South Beach não era um lugar para turistas. Era uma extensão de areia escura, cheia de dunas e buracos onde casais buscavam privacidade. Foi ali, no silêncio da noite, que o crime aconteceu. O assassino não usou uma arma. Ele usou as mãos e um cadarço de sapato, apertando o pescoço de Mary Jane com uma força tão brutal que o médico legista diria depois que ela não teve chance de lutar. Ele roubou o relógio e a corrente de prata, tentando fazer o crime parecer um assalto de oportunidade. Na manhã seguinte, um banhista encontrou o corpo. A polícia de Yarmouth não tinha nada. Ninguém conhecia a viúva Mrs. Hood. Parecia um crime perfeito. Mas Herbert cometeu um erro de amador. Ele não verificou as etiquetas das roupas da esposa. A única pista era uma pequena marca de lavanderia com o número 599. Os detetives foram de lavanderia em lavanderia até chegarem em Bexley Heath. A dona da lavanderia reconheceu a marca. Pertencia a uma tal de Mrs. Bennet. Quando a polícia ligou os pontos, eles chegaram a Herbert Bennet. Eles descobriram sua vida dupla com Alice Meadows. Descobriram que ele estava em Yarmouth na mesma noite do crime. E o prego no caixão. No quarto de Herbert, eles encontraram a corrente de prata e o relógio de Mary Jane. O julgamento em 1901 foi um dos maiores eventos midiáticos da era vitoriana. Herbert contratou o melhor advogado da Inglaterra, Edward Marshall Hall. A defesa tentou de tudo. Disseram que Herbert era apenas um adúltero, não um assassino. Disseram que a corrente de prata encontrada no quarto era parecida, mas não a mesma. Mas então, veio o depoimento de Alice Meadows. Ela, em prantos, contou como Herbert lhe deu roupas de presente, roupas que ela só descobriu depois que pertenciam à esposa morta. A frieza de Herbert no banco dos réus chocou a todos. Ele não demonstrava remorso. Ele mantinha uma postura arrogante, como se ainda estivesse interpretando o papel do herdeiro rico. O júri levou apenas 35 minutos para condená-lo à morte. Herbert Bennet foi enforcado em março de 1901, gritando sua inocência até o último segundo. Aqui é onde a história dá um nó na cabeça de qualquer investigador. 14 anos se passam. É julho de 1914. Uma jovem de 17 anos, Dora Gray, é encontrada morta na mesma praia de Yarmouth. O corpo estava quase no mesmo lugar onde Mary Jane foi achada. O método? Estrangulamento com um cadarço de sapato e uma meia. As semelhanças eram assustadoras demais para serem ignoradas. Dora Gray também era uma empregada doméstica. Também foi vista com um homem misterioso. O assassino nunca foi encontrado. Isso levanta a pergunta assustadora. Será que Herbert Bennet realmente matou a esposa? Ou existia um serial killer operando nas sombras de Yarmouth que a polícia ignorou por focar apenas no marido adúltero? Herbert Bennet era um mentiroso, um traidor e um homem cruel. Mas teria ele sido um assassino? Ou ele foi a vítima perfeita de um sistema que precisava de um culpado rápido? O caso de Mary Jane Bennet e o mistério não resolvido de Dora Gray continuam a ecoar nas dunas de South Beach. E você? O que acha? A corrente de prata no quarto de Herbert era a prova definitiva ou uma evidência plantada? O assassino de 1914 era um imitador ou o verdadeiro carrasco de Mary Jane? Deixe sua teoria nos comentários.
Eu quero debater isso com vocês. Se você gosta dessas crônicas longas e detalhadas, inscreva-se no Crônicas do Medo e ative o sininho. Cada comentário seu ajuda o canal a trazer mais justiça para esses casos esquecidos. Até o próximo mistério.